Você acha que a vida de um mangaka é só desenhar personagens épicos e ganhar rios de dinheiro? Então se prepara, porque o que eu vou te contar hoje sobre a rotina insana do Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, vai te deixar chocado. Dormindo só algumas horas por semana, trabalhando com dor e sendo ameaçado com uma punição bizarra caso atrasasse um capítulo. Fica até o final porque tem revelações de bastidores que só saíram depois do falecimento dele. E se você curtiu esse tema, já aproveita agora e deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não estar perdendo mais nenhum conteúdo de cultura pop, universo geek e muito mais que tá por vir aqui no Renato Nerd. Mas agora, bora pro vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Renato Nerd. Antes da gente falar sobre a rotina pesada do Toriyama, é importante contextualizar quem ele foi, principalmente para quem não conhece muito sobre o mundo dos mangás. Akira Toriyama foi um dos mangakás mais influentes da história, responsável por criar obras de enorme sucesso como Dr. Slump e principalmente o Dragon Ball, que se tornou um fenômeno global. Seu estilo de desenho, o humor característico e as cenas de ação marcaram gerações e influenciaram artistas no mundo inteiro. Infelizmente, em 2024, Toriyama faleceu, mas o impacto do trabalho dele continua muito presente na cultura pop até hoje. Na época em que Dragon Ball era publicado na Weekly Shonen Jump, a pressão sobre Akira atingia níveis absurdos. A revista tinha uma periodicidade semanal, com novas edições sendo lançadas religiosamente todo domingo no Japão. Isso significava que Toriyama precisava criar e entregar um novo capítulo a cada 7 dias, sem exceção. Cada capítulo tinha em média 26 páginas e não era só desenhar. Ele também precisava escrever o roteiro, criar o layout das páginas, fazer os desenhos principais, revisar os quadros e ainda finalizar tudo com os detalhes de arte. Para ajudar nessa maratona, Toriyama contava com no máximo 2 ou 3 assistentes que geralmente ficavam responsáveis por tarefas mais manuais, como preenchimento de fundos, aplicação de retículas e outros detalhes técnicos. Os próprios ex-diretores da Shonen Jump já contaram em entrevistas e podcasts recentes que a pressão em cima dele era constante. Os prazos eram implacáveis e qualquer atraso poderia afetar toda a produção da revista, que reunia capítulos de vários mangás diferentes. Toriyama vivia sob cobrança direta, recebendo ligações, visitas inesperadas dos editores e ameaças veladas de punições caso não conseguisse entregar no prazo. A rotina era um ciclo sem fim de trabalho e cobrança. Além da pressão natural dos prazos semanais, Akira Toriyama ainda vivia com uma ameaça constante pairando sobre a cabeça dele. Se atrasasse a entrega de apenas um capítulo, teria que se mudar para Tóquio. Essa era uma punição que os diretores impuseram como forma de garantir que ele nunca falhasse com os prazos. Para muita gente, mudar para a capital japonesa talvez não parecesse algo tão terrível assim, mas para Toriyama era praticamente um pesadelo. Ele detestava cidades grandes, morava em Nagoya, uma cidade mais tranquila, longe do agito de Tóquio, e uma das coisas que ele mais valorizava era poder olhar pela janela e enxergar o horizonte livre, sem os prédios gigantes bloqueando a vista. Esse medo de perder a liberdade e a tranquilidade que tinha onde morava fez com que Toriyama levasse os prazos ainda mais a sério. Ele tinha um verdadeiro trauma com a ideia de morar em Tóquio. Por isso, fazia de tudo, mesmo exausto e doente, para nunca atrasar uma entrega sequer. Durante uma fase ainda mais complicada da carreira, Toriyama chegou ao limite físico e mental. Enquanto produzia Dragon Ball, ele ainda assumiu um segundo projeto ao mesmo tempo. O resultado foi uma rotina completamente insana. Segundo relatos dos próprios editores, Toriyama dormia apenas de 6 a 7 horas por semana, e não por dia, por semana. O nível de exaustão era tão grande que ele chegou ao ponto de não conseguir mais distinguir as cores das luzes do semáforo enquanto dirigia.
A fadiga visual e mental era extrema. Além disso, o esforço repetitivo de desenhar e escrever por horas seguidas levou Toriyama a desenvolver uma tendinite séria no braço, uma lesão que causa dor constante e dificulta até os movimentos mais simples. A situação ficou tão crítica que os editores convocaram uma reunião para decidir o que fazer. Durante essa reunião, o editor Kazuhiko Torishima fez um teste com ele, entregou um lápis e um papel e pediu que Toriyama escrevesse o seu próprio nome. Com muita dificuldade ele conseguiu. A resposta do editor foi direta e implacável: se consegue escrever o nome, então consegue desenhar. E assim, mesmo doente com o braço lesionado, Toriyama teve que continuar produzindo sem pausa. Dois editores que trabalhavam diariamente com Akira Toriyama se tornaram figuras lendárias não só nos bastidores, mas também na imaginação dos fãs. Kazuhiko Torishima, que foi o principal editor de Toriyama durante boa parte de Dragon Ball, é conhecido por sua personalidade rígida e cobrança implacável. Dizem que ele serviu de inspiração para vilões icônicos como o Rei Piccolo de Dragon Ball e o Dr. Mashirito, personagem de Dr. Slump. Outro editor importante, Kondo, também teve seu papel na criação de antagonistas memoráveis. Acredita-se que ele tenha sido a base para o famoso Freeza, um dos vilões mais marcantes da franquia Dragon Ball. A relação tensa entre Toriyama e esses editores, marcada por pressão e desafios constantes, acabou influenciando diretamente a construção desses personagens, trazendo para as páginas do mangá traços da dinâmica real que existia entre eles. Essa mistura de realidade e ficção mostra como a vida do mangaka no meio editorial acabou refletindo na história que ele contava, dando ainda mais profundidade e autenticidade nos conflitos e vilões da obra. A pressão extrema que os mangakas como Akira Toriyama enfrentavam tem muito a ver com o funcionamento da Weekly Shonen Jump. A revista era publicada toda semana e cada edição trazia capítulos de vários mangás diferentes, todos competindo pela atenção dos leitores. Para manter o sucesso, os autores precisavam entregar seus próprios capítulos sempre no prazo e sem falhas. Além disso, a popularidade dos mangás era medida constantemente por meio de votações feitas pelos próprios leitores. Essas votações tinham um prazo enorme. Se um título começasse a perder fãs ou receber muitas críticas negativas, corria o risco de ser cancelado e retirado da revista. Por isso, os mangakas viviam sob uma enorme estresse para agradar o público. Essa pressão do público levava muitas vezes a mudanças bruscas no roteiro, em personagens ou até mesmo no estilo da história. Tudo para tentar conquistar ou recuperar a audiência. A qualquer momento, um mangá que antes era querido podia sofrer reviravoltas inesperadas, e para evitar o cancelamento, os mangakas estavam constantemente equilibrando seu trabalho artístico com a necessidade de manter o interesse dos fãs, vivendo uma rotina de cobrança intensa e medo de fracassar. Akira Toriyama não foi o único mangaka a sofrer sob a pressão intensa da indústria japonesa. Um exemplo famoso é Eiichiro Oda, criador de One Piece, que enfrentava doenças frequentes devido à rotina exaustiva, assim como Toriyama. Outro caso bastante conhecido é o de Hiroshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter. Togashi sofre de problemas sérios na coluna que o obrigam a fazer longas pausas na publicação da obra. Esse cenário revela o que muitos chamam de escravidão criativa. No Japão, onde os artistas trabalham em condições extremamente desgastantes para cumprir prazos rigorosos, muitas vezes colocando a própria saúde em risco para manter suas séries vivas e populares. É um sistema que valoriza a produtividade acima do bem-estar e que poucos conseguem suportar por muito tempo. Akira Toriyama demorou anos para aceitar uma mudança simples, mas que hoje parece básica: a instalação de um fax em seu escritório. Ele tinha um medo real de que essa tecnologia o obrigasse a entregar tudo em tempo real, sem margem para ajustes ou mudanças de última hora. Esse receio mostrava como ele preferia manter o controle absoluto sobre o processo criativo, mesmo que isso significasse trabalhar com métodos mais lentos e desgastantes. Só por volta da saga dos androides no Arco de Cell, Toriyama finalmente cedeu e passou a usar o fax para facilitar a comunicação com os editores.
Hoje a realidade para quem quer ser mangaka começou a mudar. Com o avanço da tecnologia, surgiram alternativas que permitem criar e publicar histórias sem passar pela pressão extrema dos grandes estúdios tradicionais. Plataformas como Webtoons e mangás digitais oferecem espaço para autores independentes, onde o ritmo de trabalho pode ser mais flexível e o controle criativo muito maior. Mas agora me conta, você já sabia dessas histórias sobre a rotina do Akira Toriyama? Qual vilão de Dragon Ball você acha que mais tem a ver com os editores dele? Conta aí nos comentários e vai ser muito engraçado saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não deixou o teu like, aproveita agora para deixar e também se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Se você curtiu esse vídeo, clique em um desses que está aparecendo aqui na tela que eu tenho certeza que você também vai curtir. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.